Boa tarde, meu nome é Emily Santos Mota, eu sou doutoranda no programa de Estudos Pós-Graduados em Políticas Sociais da Universidade Federal Fluminense. O título do meu artigo é Hegemonia e Emancipação, as ações das intelectuais feministas na luta pelos direitos das trabalhadoras domésticas do Brasil. A área temática é a Políticas Públicas e Bem-Estar Social. O objetivo do artigo é discutir os principais elementos que indicam a organização das feministas do movimento negro enquanto intelectuais e o papel por elas desempenhados no reconhecimento e regulamentação do trabalho doméstico, né, trabalhadoras domésticas no Brasil. Metodologicamente falando, a pesquisa ela é realizada por meio bibliográfico dentro de um método dedutivo. Eu inicio com a discussão generalista, né, o que é o conceito de intelectuais em Gramsci, né, e como eles atuam na mediação dos interesses de classe, né, e depois eu adentro na discussão sobre como as intelectuais feministas atuam enquanto grupo de intelectuais que lutam pela construção de novos projetos hegemônicos, né. Em outro momento, né, um terceiro tópico, eu venho falando ainda mais, né, sobre a própria luta pela regulamentação mesmo, partindo desde a da sindicalização em 30, né, passando pela Constituição Federal em 1988 e depois a PEC das domésticas em 2013. Na discussão teórica, o primeiro tópico fala sobre os intelectuais e o seu papel mediador na consolidação da hegemonia frente ao Estado. Nesse tópico, eu trago o conceito de hegemonia em Gramsci. Né? Segundo Gramsci, o conceito de intelectuais em Gramsci. Segundo Gramsci, os intelectuais são um grupo, não são uma classe, né? São grupos de pessoas que fazem parte dos seus próprios grupos, né? E que lutam pelos interesses dos seus próprios grupos. Então, os intelectuais tradicionais, eles tradicionalmente lutam pelos interesses das classes dominantes. Mas nós temos também, segundo Gramsci, os intelectuais orgânicos. São intelectuais que saem dos grupos subalternos, né? Pertencentes aos grupos subalternos, eles tentam organicamente interagir com a classe dominante e com o Estado e lutar pelos interesses do seu próprio grupo. Então, segundo Gramsci, os intelectuais não são a classe. Né? Eles fazem parte dos seus próprios grupos, constroem a sua visão de mundo dentro dos grupos pertencentes, em que eles são pertencentes, e ali eles começam a construir projetos hegemônicos, ou seja, lutar pelos interesses da sua própria classe, né? Ou seja, mantendo o interesse de classe da elite ou lutando pelos interesses da classe trabalhadora, certo? No segundo tópico, eu tento trazer esse conceito de intelectuais para a ideia do feminismo negro. O que acontece? As feministas do movimento tradicional feminista, elas não são intelectuais tradicionais, elas são intelectuais orgânicos, pois elas partem do seu grupo de mulheres e tentam lutar, né, pelos seus interesses de gênero. Em contrapartida, esse movimento tradicional, né, os primeiros movimentos feministas são de mulheres brancas, majoritariamente, né, brancas de classe média alta. Então, essas mulheres, elas têm a sua própria visão de mundo, que embora reconheça a necessidade de lutar pelas necessidades de gênero, elas não conseguem entender a necessidade de classe e raça, porque não é dentro desse contexto que elas foram criadas, né, nasceram. Não tem essa visão de mundo. Então, o movimento feminista, negro, ela vem justamente para isso, para se contrapor ao movimento feminista tradicional, que não consegue enxergar as necessidades de raça e de classe dessas mulheres negras, e se contrapor também ao movimento feminista, o movimento negro, que não conseguia entender as necessidades das mulheres negras, porque era um movimento ali domado por homens, né? Então, é um grupo orgânico que vem lutar pelos interesses. Então, enquanto o movimento feminista do movimento feminista tradicional são orgânicos,
da parte, enquanto gênero, elas têm um duplo papel. Elas mantêm os interesses de classe e de raça do seu grupo, porque são mulheres majoritariamente brancas e de classe alta, e lutando por novos projetos hegemônicos de gênero, certo? Enquanto as feministas, intelectuais feministas do movimento negro, ela vem lutar por esse novo projeto hegemônico, incluindo raça e classe nessa luta feminista, certo? No terceiro tópico, eu venho falar um pouco dessa, de fato, da luta pelo reconhecimento, né, a regulamentação do trabalho doméstico no Brasil, começando em 30, onde as mulheres, as empregadas domésticas não conseguiam se organizar. E, assim, para formar sindicato em 30, era necessário que o Estado autorizasse. E o Estado não enxergava o empregado doméstico como uma classe que entregasse lucro para merecer ter um sindicato. Então, como só podia se organizar se o Estado permitisse, o Estado só conseguia conceder esse benefício de organização sindical para quem trazia lucro, ou seja, o pessoal da indústria, as empregadas domésticas não estavam inclusas, então elas não conseguiram se organizar. E também pela falta de entendimento de que ela mesma é uma classe, elas não se entendiam como classe, né, que precisavam se organizar e lutar pelos seus interesses. Em 88, na Constituição Federal, apesar das empregadas domésticas ali terem recebido um pouco mais de benefícios, quem estava na Assembleia Nacional Constituinte ou eram homens ou mulheres brancas de classe média alta que não enxergavam a empregada doméstica como fonte de lucro, já que as famílias não são empresas, assim eles falaram, já que as famílias não são empresas, elas não lucram com essa empregada, então elas não deveriam ter todos os benefícios dos outros empregados. Então, elas não conseguiriam todos os benefícios. Só na PEC, em 2013, que as empregadas domésticas de fato conseguiram ter algum tipo de benefício, né? Porque o movimento negro estava muito mais bem organizado, o movimento feminista negro estava muito mais bem organizado, junto com entidades internacionais, e aí conseguiu essa extensão de benefícios. E nas considerações finais é isso, né? O conceito de intelectuais em Gramsci orgânico, ele foi muito bem aplicado, porque eu trago os intelectuais orgânicos da parte de gênero, que é o movimento feminista tradicional, e o negro. Mantendo projetos hegemônicos de classe e raça e lutando por interesses de gênero, e o outro tentando incluir, né, um outro projeto hegemônico quando inclui raça e classe na discussão. Muito obrigada.